Fala, fiel. Hoje a gente precisa conversar sobre tudo o que está mexendo com o clima no Corinthians nesta semana que já chega fervendo. Depois de 2 tropeços pesados, o time entra nos preparativos finais para um majestoso que promete ser daqueles de mexer com o coração até de quem diz que está acostumado com emoção. O jogo de quinta-feira, na Neoquímica Arena, não chega só como clássico, mas como um ponto de reviravolta que pode ditar o tom da reta final da temporada, e tem novidade importante pintando no elenco, justamente num momento em que a pressão por resposta aumentou de forma considerável. A semana começou com aquele cenário típico de data Federação Internacional de Futebol, agenda esquisita, joguinhos perdidos pelo final de semana e o Corinthians tentando reorganizar o próprio ritmo depois de 2 derrotas que machucaram. Aquela diante do Ceará em casa deixou o ambiente pesado e a seguinte, fora contra o Red Bull Bragantino, só ampliou a urgência por ajustes. A boa notícia é que alguns nomes importantes reapareceram no gramado e podem mudar o desenho da equipe para o clássico, enquanto outros ainda geram incertezas e deixam o torcedor naquela expectativa angustiante. O caso do volante Maicon é um desses. Muita gente não perdoa as falhas, outros defendem a liderança dele. Mas a verdade é que o técnico conta com o jogador e o vê como peça importante na estrutura de meio. Ele ficou de fora de 2 atividades por causa de uma tendinite no joelho, e isso acendeu o alerta. Se ele não conseguisse voltar a treinar no início da semana, ficaria muito difícil colocá-lo numa partida desse tamanho. As primeiras informações, porém, apontavam que a situação não era grave. Mais uma precaução do que um problema sério. Agora, claro, dependendo de como ele responde ao trabalho, pode ser que volte, mas ainda é algo para se observar bem de perto até o momento da lista final. Enquanto isso, do outro lado, 2 boas novas animaram os bastidores: a volta do Vitinho e do André Luiz. O Vitinho surpreendeu todo mundo, retornando mais rápido do que muita gente imaginava depois de uma artroscopia no joelho. Era esperado que ele levasse mais tempo para readquirir ritmo e confiança, mas ele treinou normalmente e já está à disposição. Do André Luiz também havia expectativa, porque a entorse no tornozelo dele, com lesão ligamentar, tirou o garoto por praticamente 1 mês. Justo quando ele vinha entrando bem, mostrando personalidade, arrancando elogios e até deixando o dele naquele jogo contra o Mirassol. Agora, recuperado, ele volta como uma peça que pode ser importante, especialmente pelo estilo elétrico que coloca nas partidas. Se de um lado chegam reforços, de outro há ausências praticamente certas. Ranieri e Hugo Souza seguem fora das atividades, com problemas musculares que não dão trégua. O adutor do Ranieri ainda incomoda, e o Hugo, depois de sofrer uma pancada que virou lesão, não conseguiu trabalhar normalmente com o grupo. Nesse ritmo, é improvável que apareçam entre os relacionados. É mais uma dor de cabeça numa semana que já seria complicada por natureza. No meio dessa reorganização, ainda tem a situação dos jogadores que estavam servindo suas seleções. Memphis e Félix Torres voltam nessa semana, cada um com suas particularidades. O Memphis deve reintegrar o elenco e disputar posição normalmente, mas a situação do Félix Torres já virou assunto recorrente. Não só pela ausência dele em campo há quase 3 meses, como também pelo fato de que deixou de fazer parte dos planos técnicos e se tornou um nome mais ligado às decisões administrativas do clube do que ao jogo em si. E é exatamente aí que entra a maior polêmica desses últimos dias. A possibilidade de o zagueiro receber propostas de clubes da primeira divisão espanhola na janela de inverno da Europa.
A conversa começou porque veículos ligados ao futebol europeu apontaram que equipes como Osasuna e Getafe observam o jogador e consideram fazer uma oferta. Nada concreto ainda, mas só a possibilidade reacende uma discussão que afeta diretamente a situação do Corinthians com o famoso transfer ban. O clube ainda precisa quitar aquele valor milionário com o Santos Laguna, e a venda do zagueiro poderia ao menos aliviar parte da conta. O grande ponto é que o jogador não deu retorno técnico dentro do Corinthians, cometeu erros decisivos, nunca conseguiu se firmar. Perdeu espaço e, com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, é bem provável que seu nome circule com frequência no mercado sul-americano e europeu. Dentro da realidade de outros campeonatos, ele ainda tem valor, ainda tem mercado. E a seleção do Equador segue convocando o defensor com regularidade, inclusive nesses amistosos recentes. Isso ajuda a manter o interesse de clubes de fora e, ao mesmo tempo, coloca uma pulga atrás da orelha do diretor que avalia que talvez essa seja uma das últimas boas chances de recuperar parte do investimento. O problema é que ninguém imagina que um clube vá pagar algo muito próximo dos 40 milhões de reais que o Corinthians deve. Talvez venha oferta menor, talvez paguem algo intermediário, mas já seria um respiro financeiro num momento em que o time precisa reorganizar a própria estabilidade para voltar ao mercado sem restrições. Em um cenário ideal, vender agora poderia eliminar uma dor de cabeça que se arrasta há meses, liberar o salário de um atleta que não atua e abrir caminho para reposições futuras. Enquanto isso, no ataque, outro assunto quente voltou à tona com força: a possível saída de Yuri Alberto ao final da temporada. Há quem diga que desta vez é definitivo. Há quem acredite que o jogador já está disposto a aceitar uma mudança e que o clube europeu interessado realmente deve voltar para buscar o centroavante. O clima em torno do assunto ganhou corpo depois de conversas antigas que nunca foram bem digeridas internamente. Especialmente aquela proposta de 30 milhões de euros enviada no meio do ano e que o Corinthians simplesmente recusou sem sequer abrir conversa. Depois disso, quem convive no dia a dia percebeu mudança de postura, incômodo e até certa distância emocional entre jogador e clube. A renovação feita recentemente foi vista por muitos como um aceno para acalmar os ânimos, mais do que uma necessidade real. O contrato ainda tinha tempo. O salário já era alto e, mesmo assim, o clube optou por aumentar vencimentos e alongar o vínculo. Só que, junto desse movimento, veio uma promessa informal. Caso a equipe europeia voltasse com nova proposta no fim do ano, o Corinthians não travaria a saída, desde que o valor fosse justo. E agora, com o momento financeiro delicado que o clube vive, aceitar uma proposta nessa faixa pode ser algo visto quase como inevitável. Agora, falando da possível saída do Yuri Alberto, a situação vai ficando cada vez mais clara dentro do ambiente do Corinthians. Mesmo quem tenta segurar a onda já admite que o clima não é o mesmo desde o episódio daquela proposta recusada no meio do ano. O jogador queria tentar a experiência internacional, enxergava no futebol europeu uma janela para crescer, evoluir e se testar em outro nível de competição. Quando o clube bateu o pé e preferiu não negociar, o desgaste se instalou de um jeito silencioso, mas perceptível para quem convive no vestiário. Foram meses vendo pequenas mudanças de comportamento, aquela sensação de distanciamento natural de alguém que sente que perdeu um trem importante na carreira. Depois disso, veio a renovação que muita gente não entendeu muito bem.
Era como se o clube estivesse tentando colocar um curativo numa ferida que não cicatrizava, oferecendo segurança financeira para tentar reaproximar o atleta. Só que, ao mesmo tempo, esse gesto carregava uma promessa embutida, a de que, se surgisse nova proposta no fim do ano, o caminho estaria aberto. E agora que essa possibilidade volta à tona, parece óbvio que o próprio Yuri está disposto a aceitar a mudança sem grandes resistência. Não é aquela situação em que o jogador faz pressão pública, mas dá para sentir que ele já entendeu que o ciclo pode estar chegando ao fim. O Corinthians, por sua vez, sabe que dificilmente vai recuperar todo o investimento feito naquela troca gigantesca que envolveu diversos jogadores e comprometeu parte dos direitos econômicos do Yuri. A operação original foi gigantesca, pesada, e hoje, analisando com distância, muita gente reconhece que a relação custo-benefício nunca chegou perto do ideal. Mesmo que venha uma proposta de 30 milhões de euros, valor que pode ser considerado muito bom para o cenário brasileiro, o clube ficaria com metade disso e ainda precisaria repassar uma parte ao grupo que detém porcentagem da negociação. No fim das contas, o ganho real seria bem menor do que muita gente imagina. Mas ainda assim, ajudaria a aliviar a folha e abrir espaço para reconstruir o elenco com menos amarras. É por isso que surge uma sensação curiosa, quase contraditória. Ao mesmo tempo que a possível venda impediria uma recuperação financeira completa, ela também aparece como solução prática para um momento em que o clube precisa de dinheiro e de reestruturação. E, se alguém realmente aparecer com um valor razoável, dificilmente o Corinthians vai travar de novo. Seria ruim para o jogador, ruim para a direção e ruim para o ambiente manter alguém insatisfeito, ainda mais em um setor tão sensível quanto o ataque. Enquanto todas essas conversas acontecem nos bastidores, o time tenta manter o foco no clássico. Por mais que os assuntos de mercado chamem atenção, é dentro de campo que o Corinthians precisa reagir para não complicar uma reta final que já não permite grandes deslizes. O majestoso é o tipo de jogo que pode mudar a atmosfera de forma instantânea. Uma vitória, ainda mais dentro de casa, pode resgatar confiança, aliviar a tensão e dar ao torcedor uma sensação de que ainda existe um caminho possível de recuperação. Ao mesmo tempo, um tropeço, principalmente diante de um rival que também vive seus próprios problemas, pode ampliar a crise e tornar o ambiente mais pesado do que já está. O técnico sabe que não tem margem para testes arriscados. E por isso a volta de jogadores como Vitinho e André Luiz ganha um peso ainda maior. São atletas que dão dinâmica, intensidade e capacidade de mudança de cenário. Num clássico, isso vale ouro. É o tipo de peça que entra, mexe com o ritmo da partida, incomoda o adversário e coloca dúvida na cabeça de qualquer treinador rival. Quando você tem opções assim voltando de lesão, o desenho do jogo fica mais interessante. Outra questão que gera muita conversa é a situação do sistema defensivo. Por mais que o Félix Torres não faça mais parte dos planos, a incerteza em torno das opções disponíveis torna o dilema mais evidente. Com jogadores lesionados, com alguns ainda retornando de compromissos com seleções e um calendário pesado apertando, o técnico precisa encontrar equilíbrio num setor que vem mostrando fragilidade. O Corinthians sofreu gols evitáveis nos últimos jogos, tomou susto em situações simples e precisa de firmeza para enfrentar um ataque que costuma ser eficiente em jogos grandes. O momento pede correções rápidas, ajustes práticos e, acima de tudo, foco.
O torcedor sabe que o majestoso não é só um jogo, é um estado de espírito. É aquele encontro que muda discurso em coletiva, que altera planejamento, que coloca ou tira a pressão dos ombros de todo mundo. Ganhando, muita coisa se ajeita naturalmente. Perdendo, os problemas que já existem ganham um megafone. No meio disso tudo, o ambiente político e financeiro do clube segue sendo lembrado, mesmo que ninguém fale abertamente antes de um clássico. É impossível ignorar que o Corinthians vive uma fase de reconstrução interna e que decisões tomadas no passado acabam explodindo no presente. O transfer ban, as dívidas, os contratos longos, tudo isso cria uma atmosfera de responsabilidade que pesa quando o assunto é vender peças importantes. É nesse ponto que as conversas sobre a possível saída de Yuri Alberto e até mesmo de outros jogadores valorizados no mercado ganham ainda mais relevância. O clube precisa tomar decisões assertivas, sem emoção. Olhando para uma temporada que está batendo na porta e exige um elenco competitivo, equilibrado e sem pendências gigantescas que impeçam novas contratações. Cada movimento precisa ser pensado, calculado e analisado com a frieza que talvez tenha faltado no passado. Enquanto isso, a torcida segue tentando entender para onde o time está caminhando. O que se sabe com certeza é que o clássico de quinta-feira pode servir como um termômetro emocional de tudo o que vem pela frente. É aquele tipo de jogo que tem poder de reorganizar energia, de dar moral, de trazer de volta a confiança que andou escorregando. Com retornos importantes, com dúvidas relevantes e com os bastidores pegando fogo, o Corinthians caminha para um majestoso que, mais do que rivalidade, representa também uma chance de virar a chave antes do campeonato entrar na reta final definitiva. E claro, tudo isso acontece enquanto o mercado começa a aquecer. Nas próximas semanas, o papo sobre propostas, saídas e chegadas vai crescer com força. E essa mistura de incerteza com expectativa acaba deixando o ambiente elétrico quase como um prenúncio de decisões grandes que estão por vir. Por enquanto, o foco é o clássico. Mas ninguém no clube esquece que, logo depois dele, a novela das movimentações volta a ocupar os corredores. As conversas e as reuniões importantes que vão definir o que será do Corinthians em 2025. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A movimentação nos bastidores do futebol brasileiro ganhou um novo capítulo de suspense e cochichos de corredor. Fontes próximas ao Beira-Rio deixam escapar que a relação entre o Inter e seu maestro Alan Patrick teria estremecido de forma inesperada, abrindo espaço para uma reviravolta que poucos ousariam prever. Entre dirigentes inquietos e telefonemas fora de hora, o nome do Corinthians começou a circular com insistência, criando um clima de suspeita que já domina conversas em zonas mistas, grupos de análise e mesas de bar. A suposta traição não estaria apenas no interesse corintiano, mas na velocidade com que o meia colorado teria ganhado força nos planos da diretoria alvinegra. Comentam que intermediários teriam surgido como sombras no entorno do jogador, deixando dirigentes gaúchos em alerta. No Beira-Rio, o rumor corre de boca em boca. O Timão teria avançado com uma proposta sedutora, capaz de balançar até mesmo um dos atletas mais identificados com o atual projeto colorado. Nos corredores internos, o clima é de desconfiança. Fala-se que o Inter foi pego de surpresa, que a conversa entre as partes estaria mais adiantada do que se imaginava e que a diretoria tenta manter sigilo para evitar desgaste público.
Enquanto isso, em São Paulo, o burburinho é outro. A ideia de tirar o craque colorado do eixo sul anima lideranças do Parque São Jorge, que enxergam em Alan Patrick a peça ideal para reorganizar o setor criativo e trazer novo protagonismo à equipe. O cenário, porém, permanece enevoado. Há quem diga que o staff do jogador estaria dividido, analisando prós e contras, enquanto outros garantem que o meia já teria se encantado com a possibilidade de assumir um novo papel em um gigante nacional. Entre insinuações, sorrisos contidos e negativas protocolares, a história só cresce. O fato é que a nação colorada está inquieta e a fiel torcida já começa a sonhar. Até que algum lado quebre o silêncio, o rumor segue vivo, alimentado por cada sussurro que ecoa nos subterrâneos do futebol brasileiro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!